Nesse vídeo você vai ver se uma inteligência artificial consegue prever quais serão os vencedores, qual será o vencedor, na verdade, da Copa América 2021. Eu vou te explicar como é que eu treinei essa inteligência artificial, quais dados eu usei e tudo mais. E depois nós vamos ver, hoje é dia 1º de julho, então hoje começam os jogos das quartas de final e nós vamos prever tanto os resultados das quartas de final, semifinais e finais. E vamos ver se a gente consegue acertar quem que vai ganhar essa Copa. Então primeiro eu precisei buscar os dados sobre a Copa América, mas eu não consegui encontrar esses dados estruturados em lugar nenhum. Então eu precisei ir na Wikipédia e decidi manualmente criar um banco de dados com as Copas Américas desde 2001. Então eu fui e literalmente abri uma planilha no Google Docs e comecei a digitar os resultados dos jogos desde 2001, olhando na Wikipédia e digitando ali no Google Docs para ter os dados necessários. Inclusive esses dados eu vou disponibilizar num link aqui embaixo se você quiser baixar para você também poder ter. Eu não conheço, como eu falei, um banco de dados com esses dados estruturados direitinho igual eu fiz. Claro, pode ser que tenha um erro ou outro, eu dei uma conferida, parece que está tudo certo, mas se você achar um erro também você pode corrigir e repostar lá, a gente pode fazer isso em conjunto. E como você pode ver, eu estava errando todas as datas, depois eu consertei. Basicamente, ele é um banco de dados que tem o time da casa, a data em que foi o jogo, o time da casa, o time de fora, quantos gols o time da casa fez, quantos gols o time de fora fez e qual era a edição da Copa América. Depois eu acabei adicionando o valor em que fase da competição estava. Então se era a fase de grupos, que grupo que era, para que a gente pudesse separar melhor os dados para fazer a previsão das quartas e das quartas, da semi e das finais. Feito todo esse trabalho que demorou mais ou menos 1 hora e pouquinho, eu precisei definir como que eu ia fazer essas previsões, né? O que essa inteligência artificial ia usar para fazer as previsões. E a gente poderia, por exemplo, usar dados históricos, né, dos times nessas Copas Américas, dados de eliminatórias de Copa, dados sobre jogadores, tudo. Mas eu decidi por uma opção bem simples. Como eu queria postar esse vídeo antes de começarem as quartas de final, para você não ver uma previsão de coisa que já aconteceu, né, para você poder assistir o jogo pensando, será que aquela previsão vai dar certo? Eu resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi usar os dados da fase de grupos de cada Copa América para prever as playoffs, para prever os mata-matas. Antes eu precisei ajustar os dados para ter as datas no formato correto, para a gente poder ler esses dados no código. E se você gosta de programação, eu estou usando Python, Jupyter para fazer isso. Jupyter com pandas, com NumPy, todo esse pessoal, e eu vou usar o Scikit-Learn para fazer a previsão. Depois de eu separar os dados entre fase de grupos e a fase final, a fase das playoffs, eu precisei definir como é que eu ia indicar para a inteligência artificial que esses dados eram que um time tinha ganhado, empatado ou perdido. Então eu decidi colocar -1 para derrotas, 0 para empates e 1 para vitórias. Você não precisa memorizar isso, porque você vai entender os resultados mesmo sem entrar nessa complexidade do próprio software, da própria inteligência artificial. Depois disso eu resolvi computar para cada time, em cada edição da Copa América, quantas vezes ele tinha ganhado, empatado ou perdido e quantos gols ele tinha feito em casa e fora de casa, quantos gols ele tinha marcado e quantos gols ele tinha sofrido na fase de grupos. Essas vão ser as informações que a nossa inteligência vai ter para prever quem vai passar pelas quartas, pela semi e pela final. A ideia aqui é a seguinte: um time que tenha ido bem, né, um time que tenha alguns indicadores de performance. Os indicadores da performance, né, a performance desse time na fase de grupos vai ser um bom indicador da fase final, né, das fases das playoffs, para a gente saber se esse time vai vir a ganhar ou não, para a gente poder determinar quem vai ser o campeão. Isso para mim, eu não sou especialista em futebol, mas faz sentido do ponto de vista de times que estão indo bem, estão em boas fases, estão com um pouco de sorte, apesar de estatisticamente, probabilisticamente, não fazer sentido, né, que a sorte permaneça pelos jogos, mas às vezes parece que é isso que acontece quando um time vira campeão, principalmente quando dá zebra. Depois de fazer tudo isso, eu juntei esses dados e entreguei para um algoritmo de inteligência artificial. Se você sabe um pouco disso, é uma regressão logística, é um algoritmo muito simples que ele vai olhar para esses dados, o que o time empatou, o que o time ganhou, os gols que marcou, e ele vai tentar prever qual vai ser o resultado para um novo jogo.
Então, por exemplo, nós temos no dia 2 de julho Peru e Paraguai e Brasil e Chile. Então ele vai dizer pra gente, ele vai pegar os dados de como foi o Peru na fase de grupos, como foi o Paraguai na fase de grupos, e ele vai tentar definir, sabendo disso, quem vai ganhar essa partida. E a mesma coisa com o Brasil e Chile. Só que aí, quando eu comecei a fazer essa inteligência, eu vi que ela estava tendo vários problemas para conseguir prever realmente o que ia acontecer. Por quê? Nós temos pouquíssimos dados sobre a fase de grupos das Copas Américas, né? Não tem um monte de jogos na Copa América para a gente conseguir fazer essa previsão. E geralmente uma inteligência artificial funciona melhor de acordo com os dados que você tem. Então, quanto mais dados você tiver, em geral, a inteligência vai funcionar melhor. Mas aqui a gente está com dados muito limitados. Então, o que eu resolvi fazer? Em vez de prever derrota, empate ou vitória, eu resolvi prever derrota ou vitória no sentido do jogo inteiro. Porque como é mata-mata, o que importa pra gente não é necessariamente o resultado no tempo regulamentar. O que importa pra gente é quem vai passar e quem vai cair nessa fase de mata-mata. Então eu resolvi modificar o que eu estava tentando prever para ignorar empates e prever só quem passa e quem não passa para a próxima fase. Olhando os resultados históricos, isso melhorou bastante. A gente começou a acertar muito mais quem ia passar das fases nas Copas anteriores. Porque quando a gente está desenvolvendo esse tipo de software, a gente primeiro vai avaliar no passado, em Copa América, por exemplo, anterior, da 2015, 2016, 2019, para a gente ver se a gente não soubesse os resultados dessas Copas, quão bem a gente teria previsto, né? A gente faz de conta que a gente volta no tempo para a gente fazer essa previsão, para a gente entender o que a gente pode esperar quando a gente fizer a previsão agora, em 2021. E a previsão melhorou muito com essa decisão. Feito isso, a gente tem o nosso software, a gente tem a nossa inteligência, e aí eu resolvi fazer as previsões. E foi muito interessante, porque para as quartas de final nós temos as seguintes previsões. Para Peru e Paraguai, nós temos a previsão aqui de que o Peru só tem 7% de chance de ganhar esse jogo, quase 8%. E o Paraguai provavelmente deve levar essa. Para Brasil e Chile, o Brasil está com 80% de chance. A inteligência está apostando bastante no Brasil. Para Uruguai e Colômbia, dá mais ou menos 50-50. Mesmo assim, o algoritmo está favorecendo a Colômbia. Ele acha que a Colômbia vai passar. E para Argentina e Equador, ele está favorecendo bastante a Argentina, com 76% de chance de passar. Claro que agora o que a gente pode fazer é pegar os times que ele disse que vão passar pelas quartas e fazer uma simulação da semifinal. E foi isso que eu fiz. E fazendo a simulação da semifinal, nós vamos ter então Brasil e Paraguai na semifinal, e o Brasil ganha. E nós teremos Argentina e Colômbia, e a Argentina ganha. Então nossa inteligência está dizendo, a final dessa Copa América vai ser entre Brasil e Argentina. Olha só que grande final que a gente vai ter. O mais interessante é prever qual vai ser a final. Eu previ e infelizmente o nosso modelo está dizendo que a Argentina tem um pouquinho mais de chance de ganhar essa Copa América do que o Brasil. Mas é muito, muito pouco. Ele está dando 50,3% de chance para a Argentina ganhar e 49,7% de chance para o Brasil ganhar. Então deve ser um jogo duro, talvez tenha prorrogação, talvez vá até para os pênaltis. Vamos ver. E claro, a inteligência artificial não é perfeita, então pode ser que ela erre. Mas ela está dizendo que a Argentina será a grande campeã da Copa América 2021. Que não vai ser muito legal se a Argentina for campeã em casa aqui no Brasil, né? Não na casa da Argentina, na nossa casa. Mas vamos lá. Isso aqui é o cenário mais provável de acontecer. É aquilo que a inteligência artificial fala. Se tudo colaborar, esse é o cenário mais provável, é o cenário que provavelmente vai acontecer. Mas, para a gente ter umas previsões mais completas, já que a gente já tem a inteligência, eu pedi para ela prever para todos os jogos possíveis de acontecer depois das quartas de final. Ou durante, né, as quartas de final, mas depois das quartas de final também. Então eu pedi para ela prever. Coloquei todos os times. Se esse time jogar em casa, então se o Peru jogar em casa contra a Colômbia, se o Peru jogar em casa contra a Argentina, se a Argentina jogar em casa contra o Chile, né? Independente de quem passar, a gente vai ter uma previsão. Porque se a gente errar essa previsão do caminho mais provável, a gente ainda vai ter como ter uma ideia de quem deve ganhar e quem deve perder se chegar numa final que não seja Brasil e Argentina, numa semifinal e tudo mais, e também na disputa pelo terceiro lugar. E você pode ver os resultados de todos esses jogos. Aqui embaixo eu vou deixar um link para uma tabela com esses resultados. E foi basicamente isso que eu fiz
que a inteligência artificial previu. Eu particularmente, lógico, vou torcer para o Brasil ganhar e não para a Argentina ganhar, mas ao mesmo tempo eu estou torcendo para a minha inteligência artificial acertar qual foi o resultado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos como esse e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo eu tentei fazer um vídeo bem simples para que todo mundo possa entender como é que funciona essa inteligência artificial e se divertir também assistindo o jogo e pensando, comparando as suas previsões com a dessa inteligência para ver quem é que vai acertar mais no fim das contas.